Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras venceu o Água Santa nesse último teste antes da viagem para o Mundial e o Abel Ferreira deu alguns sinais. Vamos montar essa lista juntos de inscritos para a competição, mas tem o Verón e o Piquerez fora da viagem e o Luiz Adriano, hein? Rescindiu. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, rapaziada, agora tudo é Mundial de Clubes, a viagem para Abu Dhabi nesta quarta-feira, com uma grande festa prometida aí pela torcida do Palmeiras na academia de futebol, né? Depois da apresentação dos jogadores lá pela manhã e depois partindo para o aeroporto para arrumar aos Emirados Árabes Unidos, onde dia 8 de fevereiro, com transmissão da Band, em todos os jogos, o Palmeiras vai encarar ou Al Ahly do Egito ou o Monterrey do México. E essa semifinal, vocês sabem, é o grande X da questão, porque é ali que reside toda a ansiedade de uma estreia na competição, do risco de você não disputar sequer a final, de abandonar a competição prematuramente. Para sul-americanos e europeus de uma forma prematura, assim como aconteceu no ano passado. Então, vencendo essa barreira da semifinal, aí, bom, aí a gente está falando de um jogo, né? Um jogo único, em que tudo pode acontecer em 90 minutos, e aí se caso acontece do sul-americano perder para o europeu, a gente já sabe que a responsabilidade é do clube de maior investimento, de maior qualidade, que tem o melhor técnico do mundo, que é o alemão Thomas Tuchel, além de um elenco recheado de estrelas como é o time do Chelsea. Ah, mas o Chelsea não é tudo isso. Não, é só o campeão europeu com o melhor técnico do mundo, essa coisa toda. Então assim, se o Palmeiras não vencer o Chelsea, claro que vai ficar um gosto amargo, mas assim, a gente tem que entender a realidade das forças. E se ganhar, bom, se ganhar é festa até 2122, né? Por um século aí o palmeirense vai comemorar, pelo menos. Mas vamos lá, vamos falar desse jogo sobre o Água Santa, que foi obviamente uma despedida. O Água Santa até ofereceu alguns riscos na partida, porque difícil analisar tecnicamente que o time do Abel Ferreira estava com toda a sua volúpia, toda a sua intensidade. Era um jogo para testar movimentos, para treinar alguns jogadores, ganhar ritmo de jogo. Vamos lembrar que a temporada tá começando, por isso ele escalou titulares. Eu imaginei que ele fosse fazer isso, porque ele já preservou os caras contra o São Bernardo justamente para dar ritmo para esses caras que ele pretende escalar no Mundial, porque daqui a pouco, não, eu vou deixar só pro Mundial e os caras não pegam ritmo de jogo e entram no Mundial como se estivessem voltando das férias, também não dá, então você precisa rodar esses caras. Foi o que aconteceu nessa partida, mas é óbvio que com o freio de mão um pouco puxado, né? Isso não vale pro Dudu, né? O Dudu impressionante, né? O Dudu, eu acho que quando ele tá batendo bola com os filhos dele lá, ele tá jogando a sério, porque ele deu chapéu em zagueiro dentro da área, ele fez o gol, ele correu, ele se movimentou, ele caiu pela direita, ele caiu pela esquerda, o Dudu que a gente conhece. Isso vale pro Daverson também, que entrou no segundo tempo, que tem um carinho muito grande da torcida, né? Só fez o gol do título da Libertadores, só isso. E aí a gente precisa entender por que o Abel Ferreira, às vezes, opta por alguns jogadores em detrimento de outros. Tem a ver com isso. Tem a ver com o Daverson entrando e já no primeiro lance ele dá se jogar de cabeça numa lateral e conseguir recuperar uma bola. De também armar um contra-ataque, conseguindo servir o Jorge, que avançou pelo lado esquerdo e tentou quase sofrer uma penalidade em poucos minutos que ele teve em campo. O Daverson é um cara muito participativo, você pode discutir a qualidade técnica dele, mas em nenhum momento existe falta de vontade, falta de comprometimento. A torcida valoriza isso. E o Abel Ferreira, aparentemente, também. E eu quero falar sobre as escolhas do Abel, porque ele precisa montar uma lista de 23 nomes, e alguém vai ter que ficar de fora. Vai sobrar alguém, vamos montar essa lista juntos aí. Mas sobre o jogo, né, teve o gol do Dudu e teve o Marcelo Lomba até sendo bem exigido e fazendo algumas boas intervenções, boas defesas. A gente sabe que o Everton é titular absoluto, mas é importante você ter um reserva, digamos, seguro no gol. O Lomba não é um cara veterano, tem 34, 35 anos, então ele tem uma rodagem ainda. O Jailson já estava realmente, né, com 41, acertou com o América agora, quase foi pro Cruzeiro, e o Jailson realmente dava conta do recado, também não é essa a questão. É que o Lomba realmente vai ter uma longevidade maior para ser o reserva do Everton, e acho que a torcida pode ficar tranquila em relação a ele. O time que o Abel colocou em campo é o time titular, com exceção do Lomba, né? Porque o Everton tá com a seleção brasileira. E o Jorge na lateral esquerda, porque o Piquerez testou positivo.
Isso é um grande problema porque o Piquerez é titular da equipe do Palmeiras. Inclusive ele faz às vezes de um terceiro zagueiro, quando o Abel testa, né, o 3-5-2. Na ausência do Piquerez, o Jorge é um cara que sai muito mais para o jogo. O Marcos Rocha faz essa saída, pelo menos, da linha de 3, mas não guarda a posição nessa linha de 3, porque ele é realmente um lateral que acaba se desprendendo um pouco mais. E aí o sistema fica um pouco diferente. Mas com o Piquerez é o sistema ideal do Abel Ferreira. Então ele conta com o uruguaio, só que ele testou positivo para a Covid-19 e por isso já iniciou o seu período de isolamento. Só que a viagem é nesta quarta-feira. Então ele está fora da viagem. Ele e o Gabriel Veron, que é outro jogador que, por exemplo, jogou contra o São Bernardo e que é outro atleta assim que vem recebendo oportunidades do Abel. Esses jogadores não é que eles estão fora do Mundial, eles podem ir depois. Hoje o isolamento, assim, para algumas nacionalidades, ele tem reduzido, né, de 10 para 7, para 5 dias até para assintomáticos, isso Europa e Estados Unidos. Mas isso necessita, por exemplo, que você teste as pessoas, né, constantemente. É o que o Palmeiras vai fazer nesses 5 dias iniciais de isolamento com os jogadores assintomáticos. No momento em que eles testarem negativo, eles vão embarcar para Abu Dhabi. Pode não dar tempo, porque a lista, por exemplo, ela tem que ser divulgada até o dia 6, mas o jogo é dia 8. Então o Abel vai estar meio que no limite aí para saber se ele inclui o Piquerez e o Veron nessa lista. Se eles estiverem assintomáticos esses 5 dias e testarem negativo, porque isso também é importante, senão eles nem embarcam, eles precisam testar negativo, o Abel vai receber essa informação e vai saber se ele inclui pelo menos nessa lista de 23. O Piquerez a gente tem certeza disso, o Veron a gente já não sabe. Se o Piquerez não puder, né, ingressar nessa lista, se ele tiver ainda testando positivo ou com algum tipo de sintoma, não puder embarcar, enfim, bom, aí eu acho que o Renan, que é uma dúvida que eu tenho dessa lista, tá praticamente garantido, né, porque o Renan faz exatamente essa linha defensiva pelo lado esquerdo. E também tem o Murilo recém-contratado. E tem o Kusevich, que tá na seleção chilena. Cara, tá difícil mesmo da gente montar essa lista, mas ó, eu acho que assim, os 11 que estavam em campo hoje, e aí você tem que incluir mais 12 jogadores. A gente tinha 12 na reserva. Só que o Abel Ferreira, no último jogo, ele deu um recado de que faltou comprometimento para alguns jogadores. Me pareceu um recado muito claro para o Gabriel Menino, por exemplo. Pelo menos para ele, mas acho que tem mais ali que podem receber essa chamada. De que às vezes não importa a idade, né, mas que é preciso maturidade, que é por isso que alguns jogadores recebem mais chances do que outros, é por isso que o Jailson, por exemplo, vem ganhando minutagem, hoje aconteceu de novo, o Atuesta hoje aconteceu de novo, e o Atuesta na verdade é uma questão até, digamos, de característica, né, necessária, porque ele só tem o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa que fazem a meia, e o Scarpa tá fazendo muito mais um ponta, né, mas também participando da armação. E depois no banco ele só tem o Atuesta para fazer essa função do Veiga ou do Zé Rafael para preencher o setor ali de meio. O Jailson já é um cara mais defensivo, mas também tá marcando o seu lugarzinho ali no time. Acho que o Jailson e o Atuesta convenceram o Abel de que estarão nessa lista. Aí vamos lá. O Everton e o Vinícius, porque essa lista de 23 ela precisa ter 3 goleiros. Então isso limita bastante, né? O Lomba, né, que foi titular hoje, o Everton e o Vinícius. O Mike, obviamente. Aí eu tô na dúvida entre o Renan e o Murilo. Porque o Renan também tem uma questão de meritocracia, né? De um cara que estava aqui nos últimos títulos, foi super importante, um jovem que foi alçado e cumpriu com a sua obrigação, com a sua responsabilidade. Você tirar o cara agora, depois dele ter falhado no gol do São Bernardo, sei lá, eu acho que o Abel não vai fazer isso. Então eu acho que o Renan vai, mas eu colocaria uma interrogação aí. O Patrick de Paula, o Gabriel Menino, eu ficaria surpreso se ele tirasse o Gabriel Menino, mas eu entenderia, porque faria a leitura daquilo que ele vem dizendo, dos sinais que ele vem dando. O Atuesta, o Jailson, o Daverson, que é um cara que vocês sabem, né? Ele, primeiro, né? Ele colocou hoje no jogo o Atuesta, o Jailson, o Daverson e o Wesley, e o Breno Lopes. Esses caras, assim, imagino eu, que jogaram no fim de semana e ele já colocou hoje de novo. Então ele tá contando com eles. Ele tá dando ritmo para esses caras. Então eu acho que ele conta com todos esses.
O Navarro eu coloco como uma dúvida porque recém chegou e porque ele já tem um centroavante que é o Daverson. Será que ele vai levar 2 centroavantes? Então o Navarro eu coloco como dúvida, o Gabriel Menino como dúvida e o Renan como dúvida, porque aí tem o Kusevich que pode voltar da seleção e o Murilo. E aí ele ainda vai ficar de última hora esperando pelo Veron e pelo Piquerez. Se o Veron e o Piquerez derem sinal positivo e ele quiser contar com os dois, ele vai ter que tirar 2 dessa lista. Aí ele vai ter que tirar, sei lá, talvez o Murilo e o Navarro. Os que chegaram mais recentemente, contando apenas com o Atuesta e o Jailson entre os reforços, que foram que deram mais resultado e também por uma necessidade de característica, tática do time. Eu acho que não deve fugir muito disso. Caso o Veron e o Piquerez não possa, aí sim eu acho que vai Renan, vai Murilo e vai Rafael Navarro. Vai ser difícil montar essa lista, viu? Só 23 nomes que tem que ser enviada até o dia 6. Um que estará fora é Luiz Adriano. Como vocês já sabiam, ele acertou a sua rescisão amigável aos 34 anos, um jogador que se inviabilizou com a torcida, com a comissão técnica, pelo visto, e apesar da importância dele em 2020, em 2021 ele foi péssimo, dentro e fora de campo. E tá no mercado, tá livre, tá com interesse aí de um clube turco, quer voltar para fora do Brasil. Aqui no Brasil, quem quiser negociar com ele vai ter que, obviamente, né, fazer com que ele baixe a pedida, né, porque ele ganhava muito dinheiro no Palmeiras, ele sabe que ele não vai ganhar isso em outro clube aqui no Brasil. Enfim, para você que não é palmeirense, cabe no seu time? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!